Sejam bem-vindos a mais um episódio fantástico de A Realidade Aumentada Podcast. Hoje eu estou com um cara incrível aqui na minha frente, que inclusive já participou do meu programa Altas Histórias. O nome dele é João Carlos Nara. Ele é arquiteto, ele é historiador, ele é mestre em arqueologia e também tem doutorado em História Comparada. Além disso, ele pertence à diretoria da Fundação Biblioteca Nacional e a gente vai bater um papo muito legal sobre história, sobre cultura e sobre, obviamente, o Rio de Janeiro. João Nara. Grande garoto, muito obrigado por ter me convidado. Terceira tentativa de gravar, de falar o seu currículo aqui, preciso de um teleprompter urgente. E aí, cara, como é que tá sendo lidar com cultura nesse estado, nesse país, nessa guerra constante aí de lado A, lado B? Tá conseguindo fazer alguma coisa? Como é que tá essa situação aí? De fato, você usou uma palavra interessante, que é a ideia da guerra. O pessoal muitas vezes fala da guerra cultural. Eu não gosto muito de encarar a cultura como uma arena de guerra. Eu acho que não é por aí. Sim. Mas, sem dúvida alguma, existem desafios, como existem em qualquer área de atuação nossa, né? A gente tem disputas, tem contrastes de opinião, etc. E no caso da cultura, eu acho que o Brasil realmente precisa de harmonia, o Brasil precisa de uma proposta que esteja acima das diferenças. Eu, claro, gosto da área cultural, mas eu originalmente não sou da área cultural, eu sou da área educacional. Eu sou funcionário público da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sim. E acabei sendo cedido por um órgão da área cultural, que é a Fundação Biblioteca Nacional. Mas antes eu já passei também pelo Arquivo Nacional, que, embora tenha uma pegada cultural, pertence ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não sabia, não? Ele já foi da Casa Civil também, da Presidência da República, depois e voltou agora para o Ministério da Justiça. Então é interessante porque eu já tive experiência na área da educação, já tive experiência na área da justiça e agora eu estou tendo essa experiência na área da cultura. E claro, pela formação um pouco híbrida que eu tive, e pelo fato de ser arquiteto, pelo fato de saber de ser historiador, isso daí casou bem para mim, digamos assim, ir para essa área. É uma área que eu gosto. E muita gente também pode até se confundir pensando assim, qual a diferença de educação e cultura? Inclusive já houve tempos em que educação e cultura estavam juntos. A gente até fala MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Mas antes era educação e saúde, depois é que mudou para MEC. Cultura seria aquilo que tem a ver mais com as manifestações culturais, com a economia criativa, com a guarda de acervos, com a memória, enquanto que a educação é um ensino, entendeu? Então, e ainda teria uma terceira ala que a gente poderia acrescentar, que é ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia tem a ver com pesquisa, tem a ver com pós-graduação. Então, são três áreas muito próximas umas das outras. Tá? A educação, que é esse ensino, a ciência e tecnologia, que é a pesquisa, e cultura, que seriam essas manifestações artísticas, culturais do país. Então, são áreas irmãs, dependendo um pouco da situação política do país, são áreas que se penduram em ministérios diferentes. Então, é interessante, eu acho que eu gosto muito do serviço público, vi pessoas muito heróicas, às vezes, nas dificuldades do serviço público, fazendo um ótimo trabalho e que é uma batalha mesmo, né, para você fazer a coisa acontecer. E a ideia da cultura dentro de um governo é no sentido de fazer com que a cultura realmente ela contribua para o país com aquilo que ela pode contribuir. Cerca de 5% do PIB tem a ver com a economia criativa. Sim, Esse termo economia criativa, por mais que não não tenha sido criado agora, ele é um pouco recente na boca do povo, assim, né? Sim. E eu acho que as pessoas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que eu tenho bastante contato direto, né, com rua, com a pista, né, as pessoas aí, acho que elas não sabem definir o que é uma economia criativa. Se você falar empreendedorismo, o cara não sabe muito bem o que é. E se falar cultura, o cara também não sabe muito bem o que é. Às vezes, por exemplo, eu sou ator, já faço teatro há muito tempo, faço stand-up comedy e tal. E eu, tipo, às vezes eu tô em show de stand-up comedy e o pessoal fala, aí tem alguém que vai agradecer e fala assim, poxa, obrigado por vocês terem vindo aqui para apoiar a cultura. Aí eu, isso aqui é cultura? Eu sabia que isso aqui era... Isso aqui é entretenimento. Se eu soubesse, eu nem vinha. Não, é sério, cara, porque assim, a gente tá... Você, como um profissional de história, também sabe muito bem que a gente demorou muito a se ilustrar e ainda não está totalmente, nem 50%, né, certo no caminho de um país que tem a consciência da sua história, né, da sua identificação cultural e tudo mais. E aí,
a gente estava falando uma coisinha, só para posicionar o que eu vou te perguntar agora. A gente estava conversando aqui em off em relação a algumas mudanças que saíram do Rio de Janeiro e foram para São Paulo. E eu vejo que no meu entorno, né, no meu know-how, assim, tal, como artista, tipo, de stand-up comedy, ou de ator, ou de videomaker, também em São Paulo o fomento é muito maior, o poder aquisitivo lá é muito maior, o interesse popular é muito maior para esse tipo de conteúdo e tudo mais. E aqui o Rio de Janeiro é muito oba-oba, muito pagofunk, muito praia e churrascada. Então eu queria te perguntar como um cara, tipo, de história ainda consegue ter esperança no Rio de Janeiro, que tem é um tesouro vivo, tá capengando, mas é um tesouro vivo, mas tem um povo ainda que não se ligou ainda na importância do lugar onde vive, sabe? Olha, você já deu alguns elementos para a resposta, porque primeiro você falou da quantidade de gente que mora em São Paulo. Eles são mais populosos, logo é mais fácil, digamos assim, você tem um público maior. Mas paulista também é bastante exigente, né? Uma vez eu fui com um amigo tomar um negócio ali, era um café, alguma coisa, e ele começou a falar, não, mas peraí, mas esse aqui tem quantos gramas de canela, quantos gramas disso aqui? Pelo amor de Deus, né, cara? Toma essa parada aí, não reclama. Aí, porque vou te falar, eles gostam. Deixa eu te falar uma coisa, o que aconteceu? A gente, quando foi brindar nossa água com gás e limão, a gente brindou com tanta força que eu quebrei o copo. Ah, não acredito. Tá derramando, não fui eu que bati, cara. Foi mal. Você quebrou os copos de mamãe. Você quebrou os copos de mamãe de cristal. Mal, cara, não era minha intenção. Não, tudo bem. Eu fui lá na Biblioteca Nacional quebrar tantas coisas também. Quer dar uma parada na gravação? Não, tranquilo. Eu gosto do caos. Isso não teria em São Paulo. Isso não teria. Não teria. Só um copo que copo que não... Pelo amor de Deus. Bem... Mas enfim... Cara, bebendo que vai... eu morei 10 anos em São Paulo. Sério? Então não tô falando isso assim, o cara que não gosta de São Paulo tem inveja de São Paulo. Não tem inveja de São Paulo. Eu morei lá, gostei e tal, beleza, maravilha. Mas eu sou carioca, eu adoro o Rio de Janeiro. Sim. E eu prefiro essa bagunça do que aquela coisa toda lá. Mas, cara, eu acho que o problema todo é que... Você sabe que quando Brasília foi feita, os cariocas comemoraram. De fato, a cidade estava quebrada, havia racionamento de água, de luz, etc. E veio o governador da Guanabara, o Lacerda, ele fez o aqueduto do Guandu, conseguiu resolver o problema da falta de água. Realmente, a União não prezou pela capital. O Rio de Janeiro foi sendo sucateado. Então, quando a capital saiu do Rio de Janeiro, o pessoal comemorou. Maravilha. Mas eu acho que o erro do carioca foi ter achado que a vida seria tranquila depois. O Rio, tendo sido capital durante tanto tempo, obviamente vivia para o Brasil. Sim, No momento que o Brasil lhe dá as costas e agora tem que se virar sozinho, eu acho que o carioca ele se ensimesmou, ele confiou muito no próprio taco, começou a andar de salto alto. E, ao mesmo tempo, não percebeu que grande parte da capitalidade permaneceu aqui. A capitalidade simbólica, porque, afinal de contas, o cartão postal do Brasil é o Rio. Totalmente, não. Os palácios, todos os símbolos estão aqui. Depois, os nossos grandes acervos. A gente pensa no arquivo histórico do Instituto do Patrimônio Histórico, que fica aqui no Rio. A gente pensa no acervo da própria Fundação Biblioteca Nacional, no própria sede do Arquivo Nacional. Todo esse patrimônio está no Rio de Janeiro, no Palácio da República, ali no Catete. A gente tem ali uma unidade do Instituto de Museus. Sim, a Praça 15 também, o antigo tem o Paço Imperial, que pertence ao IFAM. Então, nós temos vários órgãos vinculados à cultura preponderantemente aqui no Rio de Janeiro, mas muitos outros órgãos que a gente pode lembrar aí, o IBGE, a FINEP, sei lá, tem vários órgãos que estão aqui no Rio de Janeiro. Então, é importante a presença desses órgãos aqui, porque não faz sentido um país do tamanho do nosso querer centralizar tudo num único lugar. Sim. É interessante que haja essa distribuição desses capitais, né? É um capital que nós temos. Então, quando um carioca ou um fluminense não vê relevância nisso, acha que esse tipo de política pode sair daqui, nós não somos mais capital e tal, deixa quieto, e se desentende desse tipo de coisa, é um empequenecimento. Eu acho que aqui no Rio havia um pouco mais uma dimensão nacional antes, e isso está se perdendo. Eu acho que esse é o problema. É importante a gente ver o nosso protagonismo dentro do Brasil.
Mas veja, eu encaro isso como se fosse um jardim que está mal cuidado, mas as plantas estão lá. Sim. Se vier um jardineiro, a coisa está resolvida. Sim, na próxima estação... A coisa volta a florir. Então, eu sou esperançoso porque eu vejo que é possível mudar isso nas pessoas. Basta que pessoas sacrificadas ou com visão consigam incutir isso nos demais. Agora, é claro, simplesmente ficar de braços cruzados esperando não vai acontecer nada. Sim. Tá? Então, eu não sou desesperançoso, não. Eu tenho esperança de que as coisas possam melhorar. Depois, assim, o Rio de Janeiro passou por alguns traumas, tipo o incêndio do Museu Nacional. Você falava que eu trabalho na biblioteca, né? Na Biblioteca Nacional aconteceu algo muito curioso, que foi a transferência da política do livro da Biblioteca Nacional para Brasília. Isso que eu queria entender. Como é que é essa política do livro? Quando você fala política do livro, o que ele configura o quê? É uma instituição? Qual é essa chancela que você... Olha, para entender isso, a gente tem que pensar assim. Todo tipo de coisa com a qual a gente lida, vamos supor, vou lá no Maracanã, eu vou... Lá ser eu vou botar meu filho numa escola, eu vou num hospital. Tudo isso que você faz, todos esses serviços que você recebe, para tudo isso existe uma política. Entendeu? Então existe uma política de saúde, existe uma política do esporte, existe uma política educacional, existem políticas. Esse tipo de interesse eu acho que falta às vezes no brasileiro. O brasileiro está muito preocupado com, sei lá, é a favor ou é contra o aborto? É a favor ou é contra não sei o quê? Aí a minha pergunta isso é pauta política, por acaso? Exatamente, Isso é uma questão moral, não é uma questão política. É isso que me deixa puto, cara. Você tá vendo os debates hoje em dia e tá tudo girando em torno de ideologia de gênero e tal. Eu falei, meu irmão, até parece que a gente tem fila de pessoas querendo mudar de sexo. Você tem fila... Cara, a gente tem gente que tá... Irmão... A gente pode até pensar que existe uma política, sei lá, sobre diversidade. Sim, daria para pensar nisso. Eu acho que a base de qualquer democracia é a diversidade. Sim, né? mas o que acontece é que existem políticas que perpassam mais a sociedade, que às vezes estão sendo esquecidas, ou muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que elas existem. Sim. Então, no caso da literatura, no caso da leitura, no caso dos livros, no caso das bibliotecas, também existe uma política. Porque pensa se você fosse um livreiro, pensa que se você fosse um editor de livros, se você fosse o dono de uma editora, o dono de uma livraria. Olha a situação que você se encontra. Você tem agora uma competição absurda da internet com relação aos livros, você tem o preço do papel, você tem um mercado retraído. Exatamente. As livrarias acabaram. Exatamente. Eu fui ao shopping agora essa semana, aqui no Shopping Tijuca e no Iguatemi, não tem livraria. Pois eu ia comprar a biografia do João Gilberto, mas se nem que quisesse. Então, qual que é o rolo? O rolo que a galera não está lendo, o livro está caro, então quem escreve também tem dificuldade de conseguir publicar, quer dizer, é toda uma situação. Mas isso não é de hoje. O Monteiro Lobato reclamava disso no início do século XX. Sério? Que o papel era caro e era muito complicado e era preciso estimular a publicação de livros, etc. E então Getúlio Vargas ele fez o Instituto Nacional do Livro, que era um instituto encarregado de facilitar esse tipo de política. Sim. Tá? Para facilitar a vida das editoras. Adiantar a confecção, para distribuir bons livros pelas bibliotecas do Brasil. Uhum. Então, houve a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. E então, o INL, o Instituto Nacional do Livro, ele era responsável pela política do livro. Só que aí, meu caro, chegou o Fernando Collor. O Collor, quando chegou, ele extinguiu o INL, ele extinguiu o Instituto do Patrimônio. Bem, eu não vou entrar aqui no mérito quais foram os motivos dele para fazer isso. O fato é que ele extinguiu esses institutos que trabalhavam nessas políticas. Política de patrimônio, política do livro. Agora, quando você extingue um órgão público, aquela política que aquele órgão fazia, geralmente passa para algum outro órgão. A Biblioteca Nacional assumiu a política do livro. Entendeu? E a gente está falando de que ano? Isso foi em 91, tá. Na época que o Collor acabou de entrar. O fato é que ele sofreu impeachment e pouco depois o pessoal recriou o Instituto do Patrimônio. Sim. Mas o Instituto do Livro não foi recriado. Ele continuou, essa política, ela continuou na Fundação Biblioteca Nacional até que veio a Dilma. Quando chegou a Dilma, houve um movimento
feito por várias pessoas lá do PT, várias pessoas lá ligadas a Marta Suplicy e o pessoal de São Paulo, tá? Para tirar essa política do livro do Rio de Janeiro e levar para São Paulo. Mas o movimento deu errado. Essa política acabou indo para Brasília, não ficou nem com o Rio nem com São Paulo. Em São Paulo, você tem toda a indústria livreira, toda a questão dos direitos autorais, que você pode vender os direitos. Quer dizer, existe uma economia criativa. Sim. Os escritórios são lá, responsáveis por essa parte de direitos autorais e... Não, digo assim, se você tem livros que têm direitos autorais envolvidos, você pode fazer a venda desses direitos, digamos assim. Você pode ganhar dinheiro em cima disso. Então, claro, há um interesse econômico muito forte por trás. Então, é uma política que tinha um interesse especial para São Paulo. Claro que tem interesse para todo o Brasil, mas lá em São Paulo, especialmente, esse tipo de política ela era muito visada. Mas quem executava esse tipo de política estava no Rio, entende? Então houve esse movimento, mas acabou indo para Brasília. Por que acabou indo para Brasília? Porque quando você fala de uma política que está sendo executada por um órgão público, você está falando de dinheiro, você está falando de cargos. Havia pessoas que, poxa vida, tinham seus cargos e executavam essa política. Então esses cargos todos foram para Brasília. Ok? E essa movimentação que foi feita na época da Marta Suplicy como ministra da Cultura e foi feita também por um deputado federal, o Castilho, que era muito amigo da Marta, que trabalharam em conjunto para fazer esse tipo de movimentação. Sim. E essa política migrou para Brasília. Muita gente pode achar, normal, Brasília é a capital. Mas se a gente pensa no Rio de Janeiro, houve uma perda, porque foi um movimento que tirou do Rio um capital político muito forte, que é justamente poder sugerir a política do livro. Então, essa política agora é feita em Brasília, num departamento do livro que fica no Ministério, no setor cultural, né? Na Secretaria Especial da Cultura, atualmente dentro do Ministério do Turismo. Tá? Então, claro, tudo bem, eu não vejo que haja um problema muito especial nessa transferência, não é isso. Eu só quero falar que os cariocas nem se deram conta do que aconteceu. Sim, E a relatora do projeto foi a Benedita da Silva, que é aqui do Rio. Entende? Ou seja, ela tratou como uma batata quente, jogou para lá para outro lado e, enfim. É um assunto nacional que tinha interesse de pessoas do PT, que era o partido dela, beleza, então tocou. Mas o carioca, o fluminense, curiosamente, quando aconteceu esse movimento, não foi o único movimento, várias outras coisas aconteceram. Algumas pessoas de São Paulo reclamaram. Achavam que era meio absurdo que a Biblioteca Nacional fosse perdendo seu protagonismo, etc. Sim, e tal. Mas temos que fazer justiça a um detalhe, né? A biblioteca, no início, ela não tinha essa missão. A Biblioteca Nacional é de quando? 1810. Então foi logo... Foi uma das ordens, então, de Dom João, quando chegou, então, foi uma das primeiras obras, a gente pode considerar? Sim. Que nem a Academia de Belas Artes, essas coisas assim, não? Dom João, ele chegou ao Brasil e deu a falta dos livros que tinham ficado em Portugal. E então ele solicita que esse material seja remetido, vem alguns bibliotecários com essas coleções iniciais. E ele funda, então, a Biblioteca Nacional aqui no Reino Unido. E o fato é que existe um dispositivo que é o depósito legal, ou seja, toda obra publicada no Brasil deve ser depositada na biblioteca. Então, a coleção inicial, que era uma coleção portuguesa, ela foi acrescentada com novas publicações feitas aqui no Brasil. Quando aconteceu a independência, uma das coisas que ficaram pendentes era o que faremos com a biblioteca. Então, o Brasil pagou a indenização pela independência e 12% do valor da indenização equivalia ao preço da Biblioteca Nacional. Tá? Então, esse é o essencial da biblioteca, fazer a guarda do depósito legal. Toda publicação feita no Brasil é depositada na biblioteca, ela recebe, faz a guarda e publica as estatísticas sobre a produção intelectual brasileira. Ah, entendi. É como se fosse assim, toda publicação, pelo menos um exemplar. Ou um exemplar. Tipo, uma amostra tem que ir para lá. Tem que ir para lá. Para ela, registrar que isso aqui está sendo publicado no Brasil. Bom, isso. A chancela de livro... no fundo, você tem aí um dado estratégico até, porque você pode puxar na base da Biblioteca Nacional quais foram os livros depositados no ano anterior. Sim, para contabilizar o que está sendo feito. E aí feito. você vai ver que foram X livros sobre determinado assunto, Y livros sobre determinado outro assunto, e aí você pode se surpreender. Caramba, quantos livros
sobre determinado assunto que não é tão relevante assim. Sim, é. Olha só aquele assunto que é tão legal, ninguém publicou nada. A gente já pode tecer a questão do interesse popular, né? Sim, e quer ver outro problema também? A gente também pode detectar quem é que não está depositando. Poxa vida, tantas editoras não estão depositando. Ah, porque existe isso também. Claro, existe uma omissão. Não está depositando. A pessoa talvez não entenda o motivo para fazer isso, mas o motivo é a memória nacional. Você está fazendo o registro da memória bibliográfica nacional. Então, claro, o core business da Biblioteca Nacional é o depósito legal. A partir de 91, ela assumiu a política do livro porque o Collor tinha extinguido o INL. A partir de 2014, com todo o movimento feito pela Dilma, pela Marta Suplicy e pelo Castilho, esse troço tentaram levar para São Paulo e acabou parando em Brasília. Mas é uma política que existe até hoje. Existe o departamento do livro lá em Brasília. A questão é, será que o brasileiro médio, será que o carioca médio, ele capta que existe uma política do livro? Que existe um departamento em Brasília que cuida disso? Será que ele está pleiteando, está reclamando e tal? E é uma pena, porque é uma coisa que foi embora do Rio de Janeiro e ninguém nem se deu conta. Entendeu? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso haver uma educação política dos cidadãos. Sim. Do carioca. Ele só vai se dar conta quando tirarem o Maracanã daqui, Sim. tirarem a praia de Ipanema. Aí percebeu, sim, aí deu algum problema. Se arrancarem o Pão de Açúcar da raiz... O gigante adormecido acordou e levou. Levou, foi embora. Foi embora. Voltou para a África. Mas olha, você falava da economia criativa. Economia criativa é entretenimento, economia criativa é uma produção cultural, é fazer um filme, é fazer uma música. Sim. E é, movimentar emprego, entendeu? É você rodar bilheteria. Cara, produção é uma parada que dá muito trabalho, você sabe perfeitamente disso. Não, totalmente. E eu bato muito nessa tecla, cara, porque é o seguinte, eu vou ser muito sincero contigo, João. Eu sou um cara que, assim, tem um monte de livro sobre a história do Brasil, sobre a história do Rio de Janeiro, que eu usei para minha fonte de pesquisa do meu programa, ou por interesse mesmo pessoal. Mas eu sou um cara muito TDAH. Eu tenho, às vezes, dependendo da hora do dia, eu tenho que ler 3 vezes a mesma página. Quando eu estou na metade, no segundo parágrafo, será que vai chover amanhã? Porque eu estou com roupa para lavar e tal. Esse tipo. Sim. E eu acredito que não esteja sozinho nessa. Eu acho que uma grande parte da população está assim, inclusive por conta da mudança da frequência cerebral que rolou depois dessas plataformas digitais de internet que acelerou, né, aumentou a velocidade do nosso cérebro e estacionar com um livro impresso, para alguns, é uma tormenta. Então, o que eu pensei? Eu falei, cara, já que o vídeo é o que está em voga, eu vou tentar jogar informações que estão, extrair o suco do livro e colocar num vídeo. E não só no vídeo, eu acredito que a gente está com uma falta muito grande de movimentos culturais que girem em torno não só de uma exposição de obra de arte moderna, mas, por exemplo, chegar assim, vamos supor, no Museu Nacional. No Museu Nacional não, perdão. Minha ideia antigamente era antes de ir a ruínas, né? Mas vamos supor, Museu Histórico Nacional. A gente pegar um grupo teatral e ter aos domingos, aos sábados, quinzenalmente, apresentações culturais que guiem o turista, né? o visitante, e aproxime de uma maneira mais humana, sabe? Humanizar o rolê no museu. Não é só você chegar, legal. Há muitos anos atrás, eu fui ao Museu Histórico lá de Petrópolis e estava tendo um passeio de escola e eu tive um grande privilégio de ver o guia, né, o professor guia, acompanhar essas crianças e falar, cara, você sai do museu com uma outra visão do que é o museu. Por que desses espelhos? O porquê dessa sala ter essa mesa e aquela outra ter uma mesa menor? O porquê dessas cumbucas aqui no chão? Escarradeira? Escarradeira? Sabe? Então, assim, se tivessem movimentos que fomentassem cenas, vamos dizer assim, não diria nem um flash mob, mas, por exemplo, tá um domingo legal, assim, tal, chega alguém caracterizado e faz uma cena no meio de um museu. Eu acho que isso, como é na Europa, embora eu não tenha ido, vários amigos já foram e já falaram, cara, tem temporadas na Europa que tem cidades que tem um castelinho, e a galera faz uma feira
medieval, tipo A Luz do Dia, com amostras, tipo assim, de cavalos. Não é esse cavalo, as cavalos de Pangaré que tem no Rio de Janeiro, não. É cavalo enorme, que se tu cair de lá de cima do cavalo, irmão, cair, tipo, da sacada. Você quebra a perna. Né? Não, você se quebra inteiro. E você tinha a exposição de armaduras dos cavalos, armaduras dos cavaleiros, como é que eram as estratégias de guerra, de combate. E aqui nunca vi nada parecido. Então, assim, eu até tenho uma vontade daqui a um tempo, se eu vier a algum cargo político e tal, de tentar viabilizar ou facilitar esse tipo de produção. Porque a galera da minha idade não vai pegar mais. Mas a criançada, minha filha, 5 anos, filhos dos nossos amigos, tá? Vão ver isso no museu e já vão ter. Opa, peraí. Não, mas isso aqui vi no passeio da escola aqui, sabe? Mas olha, você me É o fez. entretenimento, é o entretenimento histórico. Vamos dizer Você assim. acabou, você fez referência ao Museu Nacional. Eu trabalhei no Museu Nacional, eu estudei no Museu Nacional. Meu mestrado em arqueologia foi lá. Eu tenho um carinho enorme pela casa e foi uma dura questão do incêndio. Eu estava lá e presenciei, etc. Tive pesadelos depois do episódio, tudo aquilo. Mas isso é outra história, dá para contar em outro momento. Mas eu não sei se você sabia, o Museu Nacional foi o primeiro lugar do Brasil em que surgiu um núcleo de educação patrimonial. O Roquete Pinto fundou, dentro do Museu Nacional, o núcleo de educação, de modo que as crianças, os adolescentes, sei lá, as pessoas que visitavam o museu tinham uma guia ali, uma pessoa que a ajudava a compreender e tal. É importante que a gente tenha em cada instituição um núcleo educacional que ensina as pessoas a ler aquilo tudo. Nem sempre o que nós expomos é suficientemente claro para que as pessoas possam fazer a leitura. Totalmente. Por isso que eu digo que a profissão de historiador é extremamente importante, porque o historiador ele serve de hermeneuta, de explicador de uma realidade. Não adianta nada você, por exemplo, falar, o cais do Valongo está ali, beleza. Só que uma pessoa chega lá e não entende, aquilo é um cais no meio de uma rua, como assim? Não teria que estar no mar? Sim. A pessoa não sabe que houve um aterro. E às vezes não tem noção espacial e não consegue nem perceber onde que começa, onde termina o aterro. Sim. Então, se você tem ali um hermeneuta, você tem ali um intérprete, ele vai te explicar, olha, o mar vinha até aqui, assim que entrava e tal, as pessoas subiam por aqui, essa aqui é a rampa. Entendi, agora eu entendi. Então, é importante ter os explicadores. Tá? Eu acho que esse é um primeiro passo a ser dado. A gente precisa fortalecer a educação, porque sem educação as pessoas não vão ser capazes de consumir a cultura. Sim. Tá? São os elementos básicos para que a pessoa possa usufruir da cultura. Eu acho que esse é um tópico, né? É melhorar a educação patrimonial. Sim. Agora, outra coisa eu perdi, meu fio da meada. A gente estava falando sobre o lance de misturar entretenimento com cultura e história, sim. Né? Isso aí é outro ponto, que também é toda uma questão. Depois de quebrar meu copo, você quer quebrar minha câmera. Eu quero quebrar sua câmera. Hoje você tá assim. Eu só não posso quebrar a cadeira para não cair aqui atrás das caras. Mas assim, o que acontece também é que nessa coisa da educação, você já deve ter tido essa experiência. Tem gente que não sabe trabalhar, né? Convenhamos. Exatamente. Então, fazer uma produção cultural exige sacrifício, exige... tudo bem, você falou, a gente às vezes não tem cabeça para ler um livro, tá cansado, tem a cabeça meio fragmentada, cultura YouTube, tudo são flashes e tal. Bem, um mínimo de disciplina as pessoas precisam ter e precisam aprender alguma coisa. Sim. Porque se ficar lá meio desmiolado, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir produzir. Também eu acho que faz falta uma educação para o trabalho, uma educação para produzir. As coisas não ficam prontas assim. A gente precisa programar, a gente precisa fazer um planejamento, a gente precisa correr atrás de grana. Então tem gente que não sabe fazer um orçamento, que acha que as coisas caem do céu, sabe? Então tem esse outro lado também. E isso eu digo até com relação a pessoas bem-sucedidas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, muita gente diz assim, para que a cultura está no governo? Para que é necessário dar dinheiro para isso? Cara, tem coisa que se você não faz investimento a fundo perdido, não rola. Quem é que vai botar dinheiro numa biblioteca? Quem é que vai botar dinheiro num museu? Porque tem coisas que estão em instituições como essas que não dão lucro imediato. E, às vezes, é tão sofisticado aquilo que a pessoa que tem a grana que vai fazer o investimento não consegue ver como é que ela vai tirar o dela. Sim. Então, tem coisas que você precisa do subsídio
Tá? Sabe? Que tipo assim, o Estado ele tem uma função subsidiária também. A gente não pode achar que todo mundo vai fazer só na base da iniciativa privada. Um mínimo de suporte estatal precisa ter, especialmente naquelas áreas culturais que representam a alma da nação. Sim. Tá? Existe uma coisa que seria o mínimo. E uma nação ela é forte quando a sua cultura é forte, quando a sua memória é forte, quando o seu patrimônio é forte. Vou dar um exemplo bem prático. Não sei se você sabe, mas assim, o latim, quando ele deixou de ser uma língua viva e se transformou nas diversas línguas romances, ele se subdividiu em 9 idiomas. Mas, na verdade, nem todos são idiomas, porque idioma é o nome que se dá a uma língua oficial de um estado, etc. e tal. Porque o que acontece? Algumas das línguas neolatinas, elas não chegaram a produzir literatura. Por exemplo, na Suíça, se fala alemão, né? Se fala francês, mas também se fala rético. Rético é uma das línguas neolatinas. Só que o rético não tem produção literária. Então não ficou registrado, né? É uma língua que é falada, mas Sim. não é a língua pela qual você veicula a sua cultura. Sim, sim, sim. Agora, o português não. O português você tem literatura de língua portuguesa. Sim. É diferente. Então, a cultura nacional é aquela que expressa uma nação, que expressa um Estado. Ela, digamos, pelo fato dela representar o Estado, ela precisa, às vezes, do Estado também para sustentá-la. Não para engessá-la ou para manipulá-la politicamente, mas até para torná-la mais viável e torná-la mais influente no cenário internacional. Então, uma biblioteca nacional, um arquivo nacional, são instituições que não dá para contar exclusivamente com dinheiro privado. É claro que pode haver investimentos, mas você precisa também do suporte estatal, porque o Estado é o primeiro interessado em que as suas instituições de Estado funcionem. Eu acho que se o Estado, pelo menos, contribuir anistiando alguma coisa em relação à tributação ou em relação a algum tipo de serviço, para você fazer com que um evento seja feito e tudo mais, já está de bom tamanho. Tem essa lei Rouanet, né, pela qual você tem isenção fiscal. Mas é muito difícil, cara. Eu acho que você teria que ter uma... Ainda é complicado, o Brasil é complicado. Mas eu vou te falar uma coisa. Para mim, o problema da lei Rouanet e de qualquer outra lei de incentivo é o seguinte. Número 1, você tem que passar por uma burocracia, que eu acho que está certo, né? Essa burocracia. Só que essa burocracia, ela é uma burocracia que, durante todo esse tempo, ela não teve uma fiscalização tão competente assim, né? Porque a gente já viu um quadro de obras superfaturadas, né? Obras culturais, né? Cinema, teatro, um monte de coisas superfaturadas. E eu acho que, já até falei aqui em outros episódios, para mim a Lei Rouanet, embora o intuito dela, o objetivo seja muito nobre, eu acho que chegou num ponto que ele começou a ser usado como estratégia de marketing. Então, por exemplo, é uma jogada política. Política não, uma jogada econômica. Eu sou o dono de um grande banco, né? Tem um cara que vai fazer um grande evento, que vai gerar grande emprego, um número grande de emprego, vai ter um monte de gente, papapá. Isso é tipo, qualquer evento na rua vai gerar emprego, porque vai ter a tia do mate, o tio da cerveja, do churrasquinho e tudo mais. Só que você, quando tem uma pessoa que está levando um grande público, você está querendo mostrar sua marca, né? Então, vamos supor, eu sou dono do banco Daniel Cury. Se eu boto um show de um cara grande, vamos supor, para não falar nome de nenhum lugar, do Tom Jobim. Tom Jobim não, Frank Sinatra. Vou botar o show do Frank Sinatra na apoteose, né? Vamos supor. Vai ter tanta gente que, para mim, é interessante fazer uma puta de uma publicidade e uma ação publicitária, que eu já tenho um budget para isso anual, para fazer esse tipo de ação. E, em contrapartida, eu ainda posso usar recurso público. Recurso público não, mas eu posso usar recurso que eu poderia, ao invés de estar pagando imposto, eu estou pagando o evento para ele acontecer. Uhum. Então, ou seja, não é uma lavagem de dinheiro, mas é um tomar lá da cá. Não deixa de ser um tomar lá da cá. Eu já tive experiência de uma produtora que me pediu um orçamento para fazer um trabalho. E eu falei, olha, dei um orçamento de dois dígitos. 2 dígitos baixos. Aí, ok, vamos começar, papapá. Depois eu fiquei sabendo de uma outra pessoa.
quanto é que que você cobrou? Eu falei, olha, eu não cobrei. Negociei, cheguei nesse assunto aqui. Falei assim, cara, você deu esse valor, eles iam te pagar 2 dígitos. Porque o que eles pediram pro cara lá, pro pagador, foram 3 dígitos. E 3 dígitos lá em cima, quase 4. Eu falei, cara, mas como é que pode? Porque era um trabalho simples, num estúdio com algumas pessoas e tal, e eu faço trabalho de vários. Deixa eu ver esse orçamento. Cara, quando eu vi, era tipo assim, operador de maquinária, eletricista, não sei o que lá. Aí o que eu concluí? João, nesse tempo todo, e detalhe, essa galera era uma galera. Eu não compro briga de lado. Você perguntar qual é o meu lado? Meu lado de fora. Esse é meu lado. De fora dessa palhaçada dantesca. Mas o negócio é o seguinte: essa galera que estava aí há um tempo atrás já estava num esquema tão grande que eles já tinham um esquema, provavelmente, de nota fria. Vou pegar 800 mil? Então tá. Quanto vai custar? 50? Beleza, então. Ó. Fulano, olha, você vai emitir uma nota X e eu vou te dar Y. Você vai emitir uma nota X e eu vou te dar Y. Porque para uma parada e para a lei de incentivo, ela tem que ter uma comprovação. Ou seja, você tem um sistema de prestadores de serviço que já estão acostumados a dar nota fria, sabe? Aí eu falei, caraca, se no meu trabalho que eu fiz isso já vi um tipo de arapuca dessa, imagina quantos projetos já não foram para frente nesse esquema de corrupção, sabe? Daniel, mas olha só, eu diria o seguinte, isso aí não acontece só na área cultural, isso acontece em todas as áreas. Em tudo. Por isso que eu estou falando, para mim a Lei Rouanet e várias outras leis de incentivo, elas são muito nobres, a essência dela é sensacional, mas ela virou uma ferramenta de publicidade. Não estou falando só de política, não, é das próprias empresas. Eu acho que é óbvio, o cara quer dinheiro, é isso. Uma coisa curiosa que, trabalhando como arquiteto, eu me lembro que tinha toda uma jogada que se fazia, que era você recomendar a compra de determinado produto e o dono da loja já reservava 10% do valor para você, né? Sim. Agora, isso é uma coisa que o Conselho de Arquitetura condena, é antiético, e eu lembro de ter que negar a oferta que me era feita e as pessoas às vezes não compreendiam por que eu estava negando. Eles queriam salgar o preço, porque o cliente pagaria e 10% ficaria para mim pelo fato de eu ter recomendado aquele produto. Quer dizer, em todas as áreas existe... Obrigado. Alguma câmera parou? Essa aqui, deixa eu só pausar aqui. Voltando... Tínhamos um problema aqui com a câmera, voltamos agora. Mas a gente estava falando da Lei Rouanet e estava falando, enfim, uma coisa que eu daria para falar sobre a Lei Rouanet é o seguinte, que qualquer tipo de definição, qualquer tipo de proposta política, qualquer tipo de coisa que você faça é perfectível. A Lei Rouanet é uma lei que prevê a concessão de fomentos, que você, por meio de renúncia fiscal, consiga financiar determinadas produções culturais. Eu diria para você, a última instrução normativa que foi lançada, ela concretiza como se faz isso de uma forma até inovadora, porque fala que 10% dos investimentos que são feitos devem ser feitos a entidades que não tinham proposto antes. Especialmente empresas grandes que têm muito dinheiro para investir, ficaram até perplexas, porque 10% às vezes é um montante extremamente alto e talvez no mercado você não encontre tantas iniciativas jovens acontecendo. Então, o que eles começaram a fazer? Lançar editais convidando pessoas para propor projetos. Tá? Ou seja, é possível ir aperfeiçoando gradativamente, mas você falou uma coisa perfeita, faltou fiscalização. Agora está tendo. Então, tem toda essa questão de você ir melhorando os procedimentos. Ao mesmo tempo que você melhora, também é preciso fazer um balanço, porque, obviamente, quando você todo dia faz a mesma coisa, você acaba cansando, você acaba não atentando. Que nem a história do muro do Rio de Janeiro, né? O pessoal quis construir um muro para proteger a cidade, porque tinha acabado de haver a invasão dos franceses. Mas, como não apareceu mais francês, a galera começou a roubar as pedras do muro e tal, aquele papo todo.
Então é a mesma coisa. Se você está sempre todo ano fazendo a mesma coisa e não está dando problema, você começa a desconsiderar, começa a não observar e começa a engolir sapo, mosca e todo tipo de bicho. Então, Daqui a pouquinho, quando vê, você já está dominando. Exatamente. Então, tá certo. Reconheço que às vezes pode não ter sido bem gerido, que pode ter havido safadeza. Tá. Mas isso é inerente à vida, a gente tem que ir melhorando. O fato é que existe uma lei pela qual é possível fazer renúncia fiscal em prol da cultura. Isso aí é o fato, a gente pode melhorar esse fato. Tá? Mas, claro, se falta educação cultural, patrimonial, etc. e tal, os investidores não vão ter essa cultura toda e não vão colocar o dinheiro naquilo que não interessa tanto. Exatamente. Então, a educação tem que estar por trás de todo esse trabalho, entendeu? Isso que eu ia te perguntar, para a gente despolitizar um pouquinho o papo, daqui a pouquinho a gente vai estar dando tiro pro alto e comendo sanduíche de mortadela ao mesmo tempo. Dando tiros de mortadela pro alto. O que eu queria te perguntar, cara? Que é a minha dúvida, a minha curiosidade com todos os amigos que fizeram história e tal. Ainda mais você como arquiteto também. Eu acho que conversa muito bem, porque eu, quando vou para os meus rolês no centro do Rio, eu sou um cara de olhar para as construções e saber, tipo, tá, ali tem um ano escrito ali em cima, não sei se é verdade ou não, mas aquela construção ali, pelo estilo de construção, ela deve ter sido da época tal, ou então é um pouco mais recente, mas inspirado na época tal, né? E aí, como é que é o teu passeio no Rio de Janeiro, assim, cara? Você tem uma ótica diferenciada por ser um arquiteto historiador? Ou como é que é a tua interpretação quando você vai ao centro da cidade e vê os prédios e vê, tipo, pô, isso aqui poderia ter uma reforma, isso daqui, sai daí, já rala. Tadinho, tá vendo o terrário ali, fica maluquinho com a água caindo. Como é que você vê, assim, você ainda tem paixão pelo Rio de Janeiro histórico? Sim. Como você deve ter tido lá no começo que te motivou a fazer essa faculdade? Ou você já viu como um caso perdido? Eu queria saber como é que é a visão do historiador arquiteto ao ver tudo caindo aos pedaços. Quando eu estava no colégio, no terceiro ano, fizeram aquele... Não, acho que era o segundo ano do ensino médio. Fizeram um daqueles testes vocacionais e constataram que eu tinha noção espacial. Nem todo mundo tem. Um senso de localização, uma capacidade de imaginar os espaços dentro da cabeça. E aí... É a mistura de um morcego com um pombo. Exatamente, fica ali fazendo assim com a cabeça, né? Mas o fato é que eu fui imitar pombo e engasguei. Só não pode fazer cocô na cabeça dos outros. Pelo amor de Deus, João, pelo amor de Deus. Evita hoje. Hoje tá meio azarado o negócio aqui. Você não viu de manhã como é que já quebramos a câmera, quebramos o copo. Pediu audiência. E hoje tá ótimo. Tá brabo. Mas fala. Precisa de uma reza aqui. Mas vamos lá. O fato é que decretaram, esse cara tem que ser arquiteto, porque tem noção espacial. Olha, se eu tinha que ser arquiteto, eu não sei. O fato é que eu fui, deu certo, mas o que ocorre é que, de fato, eu tenho uma facilidade para visualizar as coisas tridimensionalmente. Tenho mesmo. Cheguei a um ponto, você sabe que eu estudava o século XVIII. Sim. E eu ficava vendo aqueles mapas com o Rio de Janeiro do século XVIII, sem os aterros e com aquelas ruas antigas, aquelas casas baixas, aqueles morros que foram demolidos depois. E, cara, eu tive um sonho que eu me via andando na praia de Nossa Senhora do Ó, para quem não sabe, é a rua 1º de Março, andando ali como era na época. Nossa. Eu tive esse insight num sonho, vivendo em 3D, andando ali e tal. É como se fosse uma realidade virtual aí, que eu mergulhei ali, imersiva e tal. Mas isso é uma questão da minha facilidade. Por outro lado, eu acho que para alguém que queira cultivar esse tipo de coisa aqui no Rio de Janeiro, para que seja capaz de fazer isso, é preciso ter um pouquinho de memória. Porque, às vezes, a gente já ouviu essas histórias, a gente já leu a respeito e a gente depois esquece. Sim, total. É preciso ir recolhendo essas memórias e criando links entre elas. Tem informações que são soltas, mas que, se a gente unir, vai nos ajudar a montar esse quebra-cabeça. Então, vou te dar um exemplo. Eu falei do muro agora da cidade. Sim. Esse muro corria pela Uruguaiana. Então, você está lá no meio daquela confusão, camelô para todo lado, aquela zona toda, aquela bagunça.
E como é que é a Uruguaiana? A Uruguaiana é uma rua larga que tem um canteiro central e pista dos dois lados com aqueles paralelepípedos horrorosos que o César Maia colocou. Eu não sei porque que o Eduardo Paz não tira, né? Sim, Não gosto nada daqueles paralelepípedos. Não, mas os peruanos tomaram conta já, não tem mais. Não tem mais como tirá-los Eles de estão com cima. roupas da Nike originais, todas em cima. Todas ali. Então, o fato é o seguinte: a rua original é só que está mais para o lado da Rio Branco. A faixa de carro que está mais para o lado da Rio Branco. A outra faixa que está mais para o lado de dentro, aquela não é original. Por quê? Que seria a Rua da Vala, não? É a Rua da Vala, a Rua Uruguaiana é a Rua da Vala, mas ela não era tão larga assim. Ela passou por um alargamento. Eles demoliram todas as fachadas do lado oeste da rua. O lado leste é original, o lado oeste não é original. Só para a gente se situar, o lado do camelódromo e o outro lado... O lado do diferente. camelódromo foi o lado que foi demolido para ter o alargamento. Sim, Tá? certo. Então, você falou daquele númerozinho que está na fachada. Sim. Aquele dali é o ano da reforma. Eles fizeram a fachada de novo, só que fizeram mais para dentro. Entendi. O ano que está lá é o ano da reforma. Só que o lote é o mesmo, a casa é a mesma, simplesmente pegaram a fachada e trouxeram mais para dentro. Caramba, não E com sabia isso disso, alargaram. Não sabia disso, Então você falou, aquele número é verdadeiro? Aquele número é verdadeiro, mas ele pode ser enganador. Sim. Tá? Mas você consegue, às vezes, perceber quando que é mais recente e quando não é tão recente. Porque você nota pelos imóveis que eles... Vou te dar um outro exemplo, Beco das Sardinhas, que é o final da rua Miguel Couto, ali perto da rua Acre. Você vai ver que, de um lado, as casas são bem antigas, do outro são mais modernas. Porque realmente o alargamento aconteceu do lado mais moderno. Você consegue perceber essa diferença, se você tivesse olhar. Então, essa coisa do ano, essa coisa das fachadas, e uma dica também que eu vou dar. Reparou que não existe chalé? Os telhados são sempre retos, com aquela platibanda, ou então o telhado vai para trás ou vai para frente, e tem a platibanda para esconder a calha e tal. Só que existem raros lugares em que é em forma de chalé. É uma água para um lado e uma água para o outro. Você vê isso na Gamboa, você vê isso em Botafogo. Esse tipo de construção foi proibido pela Prefeitura do Rio no final do século XIX, começo do século XX. Por quê? Porque, na verdade, você está jogando água no vizinho, né? Se a tua calha não funcionar, então chalé... Com a água dos dois lados. Exatamente. Imagina, a fundação do cara já era. Então isso foi proibido. Então, se você encontra uma casa na cidade que ainda é em forma de chalé, é porque essa casa é anterior a esse decreto. É uma casa do século XIX. Então, para estudar história, você tem que estudar até mesmo as políticas de obras públicas para saber o que podia, o que não podia, as reformas. Sim. Né? Tem pessoas que acham que, tipo assim, os casarios do centro histórico são, tipo, não, São bem recentes. São bem recentes, São bem recentes. Pereira Passos, e mesmo em Pereira Passos, tem muita coisa que já foi demolida, porque tem a construção da Presidente Vargas, você tem uma série de outras reformas de demolições e tudo mais e tal. Eu queria saber, que eu acho que pouquíssima gente eu pude perguntar isso, eu acho que você é um cara ideal. Quais são as construções mais antigas que a gente tem hoje, que a gente pode, tipo assim, se eu tivesse o poder de voltar no tempo encostando num lugar... Original. Queria já dar o pulo, já te dou o gancho para a Matriz de Santa Rita, que você tem um trabalho de pesquisa muito, muito intenso e muito completo em relação a ela. E quais são as outras construções que a gente poderia dizer, olha, isso aqui... Original. Só mexeu assim para manter, mas original. Então tem uma bem legal que é o Carmo, o Convento do Carmo, na Praça 15, que foi sede da Cândido Mendes. E aí houve uma série de brigas na época lá do Cabral, lá do Witzel, lá do Pezão, não, do Witzel não, foi Cabral, acho que foi Pezão, se não me engano. Apesar de a Cândido Mendes ter ficado muito tempo usando o edifício foi tirado deles e agora é da PGE. Houve uma jogada política que eu acho que foi infeliz, porque ali ficaria a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a Secretaria de Cultura não tem mais onde ficar,
A cultura no Brasil, às vezes, não é tão valorizada assim, e o pessoal foi morar dentro da Biblioteca Parque. E a PGE, que já tem tantas coisas, acabou ganhando aquele espaço. E a PGE transformou aquele espaço num centro cultural. Vai ter agora até uma nova exposição lá, que eles estão fazendo Eles já lançamento. Já reabriu. Então, esse prédio é um dos primeiros prédios do Brasil, se a gente for pensar assim. Foi feito em 1500 e bolinha aí, né? Quando vieram os beneditinos. E depois os beneditinos, eles abandonaram aquele lugar e foram para o Morro de São Bento, que tinham ganhado em doação. E então os carmelitas calçados foram para lá e posteriormente eles se mudaram para Lapa. E essa casa, então, em que eles iam fazer o seu convento, posteriormente acaba se tornando a residência de Dona Maria I, quando a família real portuguesa veio aqui para o Brasil. Pois bem, esse edifício foi feito com pedras retiradas de uma das ilhas da Baía de Guanabara. Nossa. Então são rochas extraídas dessa ilha, se não me engano, a ilha de Santa Bárbara, agora eu faço confusão, acho que é de Santa Bárbara, foram trazidas para fazer esse prédio. Então é um prédio assim muito significativo, né, de um esforço de ocupação do território. E outra coisa que é impressionante é a igreja ao lado, que fazia parte do prédio, mas agora você tem a Rua 7 de Setembro que separou um do outro, que é a Antiga Sé, Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Ali dentro tem um sítio arqueológico que dá para visitar. Sim. E você consegue ver no chão um baldrame. Sabe o que é baldrame? Não. É uma viga que fica no chão. Sim. É como se fosse uma cinta. Imagina que é como se a terra fosse a água e o prédio fosse um barco. Você precisa de um casco. Como se fosse uma longarina. Isso. Falando para os surfistas de plantão aí, ó, uma longarina no meio da... Exatamente. Sim. Então, é como se fosse o casco desse barco. Então, se o prédio fosse um barco, o casco é o baldrame. O fato é que você vê um baldrame e esse baldrame é todo cheio de furos. O que era aquilo? Aquilo ali era uma paliçada. Você coloca uma estaca em cada furo, você fecha um muro ali, mas você precisa de uma base. Sim, para fincar. Para fincar. E os índios faziam paliçadas. Sim. Só que eles não faziam paliçadas retas, eles faziam paliçadas curvas. Sim. E ali a gente tem uma paliçada reta. O que significa isso? Significa que já teria havido contato cultural. Uhum. E nós sabemos que houve resistência dos índios contra os portugueses. Então, a interpretação que se faz daquele achado arqueológico é que ali é um sítio de contato. Ali havia contato dos índios com os franceses e depois foram desbaratados pelos portugueses. Tá? Então, é uma coisa também que você tem ali um acesso a um Rio de Janeiro mais primitivo possível, super originário ali, naquele lugar, ali da região do Carmo. Outro lugar bem interessante é o prédio do IFIX, que é o prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, que fica no Largo de São Francisco de Paula. Tá. Sim. Né? Na confluência da Rua do Ouvidor com Rua dos Andradas e tal. Esse edifício, ele é um dos primeiros edifícios que foi construído depois da Rua Uruguaiana. Ali era uma área de rocio, era uma área alagada, e foi a primeira área de expansão da cidade para além do muro. Inclusive, o objetivo inicial era que ali fosse a nova Catedral do Rio de Janeiro. Mas a igreja desistiu, o assunto ficou em ruínas. Tanto que quando você olha para o prédio, ele tem um ar de igreja, assim, muito leve, mas tem. E ele está muito descaracterizado hoje, mas a parte mais original ali, mais inicial ali do prédio é de 1758. Tá? Então é muito antigo. Depois vai se tornar a sede da Academia Real Militar. Posteriormente, os militares vão sair e ali vai ficar a engenharia civil, certo? E depois, quando a engenharia for para o fundão, aquele prédio vai se tornar a sede da Faculdade de Filosofia, Ciências Sociais, História, etc. Esse edifício é o primeiro edifício universitário brasileiro. Então eu gosto de chamar esse edifício do ícone do patrimônio universitário brasileiro. Ali começou a ciência no Brasil. Tá? É muito impressionante isso. É um lugar que continuamente foi um espaço de contínuo, lugar de ensino, de pesquisa e tal, desde o seu início. Então, é realmente um lugar que deve ser muito valorizado. Tem uma biblioteca lindíssima, que se usou óleos de baleia, né, nas pedras ali e tal. É um lugar muito bonito, muito antigo também. Tá?
E você falou da Santa Rita, outro lugar também muito especial para mim, porque foi através da Santa Rita que eu acabei entrando pela via acadêmica. Eu, como arquiteto, eu trabalhava como arquiteto, não tinha uma vida acadêmica, passei a ter por conta das minhas pesquisas sobre Santa Rita, que é a terceira paróquia do Rio de Janeiro. Fica ali no Largo de Santa Rita, início da Avenida Marechal Floriano, no final da Viscondinha Uma, esquina com Miguel Couto. E essa igreja é a primeira igreja rococó das Américas, que recebeu decoração rococó, que é um tipo de decoração bem francês e era usado em igrejas da Alemanha na segunda metade do século XVIII. Tá? Então, nós temos o primeiro exemplar das Américas. Provavelmente foi um português que veio para cá e daqui ele partiu para Buenos Aires. Eu digo isso porque lá em Buenos Aires existe uma igreja, que é a Igreja do Pilar de Buenos Aires, que é muito parecida, assim, a decoração da igreja com a nossa. E lá na Argentina eles dizem que o artífice que fez aquelas talhas de madeira, ele teria feito de Santa Rita antes de ir para a Argentina. Ele se chama Pedro Carmona, é uma pessoa muito reconhecida na Argentina, aqui no Brasil ninguém nem sabe quem foi. Uhum. Se a gente pergunta quem fez a igreja de Santa Rita, ninguém sabe dizer. Eu presumo que tenha sido ele. Pelo menos um dos artífices envolvidos na confecção daquelas talhas. Mas veja só, eu falei da arte rococó, eu falei do número nas fachadas, eu falei da largura das ruas, eu falei de edifícios, eu falei de onde extraíram as pedras para construir. São informações esparsas, são informações que têm o seu interesse, cada uma dessas informações tem seu interesse próprio. Talvez se nós não tivermos a capacidade de juntar essas pedrinhas, essas pecinhas, a gente não consegue montar o quebra-cabeça. O cenário, né? Eu penso muito assim, por exemplo, você andando na Avenida Passos, mais ou menos na altura da Senhor dos Passos, você tem um descampado que é um estacionamento. Isso. E você consegue enxergar na sua frente um casario, né? Tipo, sei lá, 250 metros de distância. E atrás desse casario você consegue ver o horizonte com as montanhas da Floresta da Tijuca. Sim. Então isso me faz refletir o seguinte: quando você fala de Rio Antigo, de passeio no Rio Antigo, você tem que imaginar o seguinte: é como se você estivesse em Conservatória, em Miguel Pereira, que você só tem casinhas e prédiozinhos baixos, e você consegue ver o horizonte, sabe? Você não fica, você não tem a sua visão bloqueada por uma construção grande. As construções mais grandiosas, tipo, são os lugares muito pontuais, nas praças e tudo mais, e tal. E é uma coisa que nunca ninguém tinha parado para pensar. Tipo assim, pô, interessante, você está em Paraty, você consegue ver atrás das casas. Sim. Você consegue ver. Então, assim, sempre que eu estou, por exemplo, voltando da região dos lagos, e eu passo pela Manilha, eu falo, olha que interessante, Pico da Tijuca parece que é logo ali. Né? Então, no Rio Antigo, você conseguia ver o Pico da Tijuca, as montanhas do complexo da Floresta da Tijuca, praticamente em qualquer lugar ali do centro histórico. Né? Você já pensou no dedo de Deus? Por que ele está na bandeira do estado do Rio? Não, você consegue ver ele de qualquer lugar mais alto aqui. Então, mas por que é justo ele que está na bandeira do estado do Rio? Eu tenho um motivo para isso, que eu acho que é verdadeiro. Uma vez eu estava andando lá em Niterói, pela Marquês do Paraná, e por algum motivo, eu não lembro, o céu estava muito limpo e tal, eu tomei um susto. O dedo de Deus, ele fica super alinhado na frente, assim. Niterói era a capital do estado do Rio. Sim. O Rio era a capital do Brasil e Niterói era a capital do estado do Rio. Então, obviamente, a bandeira do estado do Rio é uma bandeira feita em Niterói. Qual é o morro que dominava a paisagem na época que só tinha casinhas? Era o dedo de Deus. Nossa. Não tinha poluição, era mais fácil de ver e tal, entendeu? E você falou uma verdade, o Pico da Tijuca é muito bonito. E era ele que dominava a paisagem do centro do Rio. Sim. Você consegue ver ainda ali na rua Avenida Chile, você não consegue ver bem porque é bem aberto. Pois é. E é uma pena, né? A gente perdeu essa perspectiva da paisagem. A gente perdeu essa perspectiva e se continuar do jeito que está, a gente vai perder a Floresta da Tijuca, né? Se aquela ponte Job de Alcântara cair ali, já era, cara. Já era. Não, eu tenho, assim, eu penso muito em projetos que, assim, não vou dizer tipo de economia criativa, eu não vou ficar socando muito nessa tecla, não. Mas eu penso muito em projetos também não posso chamar de projetos de urbanismo, mas são projetos assim, tipo assim,
que eu possa dar uma graça nos locais. Por exemplo, eu acho absurdo a Floresta da Tijuca, do jeito que está, ser uma burocracia para você manter ou construir um mirante. Hoje em dia, a nossa população, inclusive os estrangeiros que vêm para cá, eles vêm para cá e não vêm para ficar, para ver o negócio, eles vêm para tirar foto. Então você tem que ter uma estrutura que obedeça essa evolução do turismo que está acontecendo, sabe? Eu acho que todo ponto, isso é um dos meus projetos, todo ponto turístico no Rio de Janeiro tem que ter um totem com QR Code, com alguma tag, alguma coisa assim, que você dê uma clicada no celular e já tem alguma informação para te passar em vários idiomas. Não só inglês e espanhol, mas tem muito japonês que vem para cá. Tem muito chinês no Brasil, sabe? Os Estados Unidos ele é formado por gente de todo mundo. Aqui não é diferente, né? Só que assim, eu não sei se é preguiça e tal, mas eu vejo, eu sou um grande frequentador da Floresta da Tijuca. Cara, você tinha o Mirante da Cascatinha, que era um deck de madeira, tudo bem feito, para tirar foto era ótimo. Eu chegava lá, sabia os melhores lugares, então quando vinha alguém trilhando e tal, eu me oferecia para, me predispunha para tirar foto dos melhores ângulos. Acabou, caiu. Até falei com o amigo que trabalha lá, eu falei, quando é que vai levantar aquilo de novo? Só quando tiver dinheiro. Só quando tiver dinheiro. Quando é que vai ter dinheiro? Eu não Só sei. quando levantarem a ponte. Quando é que vai levantar a ponte? Só quando tiver dinheiro. E é assim, cara. Então, assim, eu tenho muita esperança que a gente ainda vai conseguir levantar, reerguer. Não é em relação à construção, mas como patrimônio, o Palacete do Itamaraty, que Mas está sabe, parado. uma coisa que você me fez lembrar, eu tive uma experiência muito curiosa no Museu Nacional. O que foi? Porque eu trabalhei lá um tempo como arquiteto da casa e eu fiz o projeto coordenei a equipe que estava propondo o projeto de restauração antes do incêndio. Sim. Fizemos o projeto foi aprovado, conseguimos assinar o contrato e as obras iam começar em novembro e o incêndio aconteceu em setembro. Tá? Mas pelo menos a gente teve essa vitória de ter aprovado um projeto de restauração que ia envolver bastante dinheiro para executar. Só que o que eu aprendi lá? O museu ele passou desde 1996 por 20 restaurações. As pessoas não falavam disso. Sim. Existe um problema grave de comunicação. Imagina, quase todos os telhados já tinham sido substituídos, já tinha sido feita a restauração da fachada frontal, ou seja, muita coisa já tinha sido feita. E as pessoas falavam do museu como se o museu tivesse caindo aos pedaços. Não era verdade, tá? Havia alguns problemas que iam sendo mitigados gradativamente. E o grande passo seria dado por essas obras. Infelizmente, aconteceu o sinistro antes delas poderem ser executadas. Mas a questão é a seguinte, a fachada tinha custado, sei lá, vamos supor aqui, 9 milhões de reais, a fachada. E quando o museu fez 200 anos, em 2018, poxa vida, ia ter uma festa, eu olhei para a fachada, ela estava um pouco suja. E a questão é essa, como é que você faz a conservação de uma fachada daquela? Você tem que usar um sabão especial que no manual de conservação que você recebe quando acontece uma obra de restauro, está lá especificado qual é o sabão. Aquele sabão custava R$40. Você dilui na água e passa ele lá na fachada e a fachada fica limpa. Então eu percebi o quê? Poxa, o contrato de limpeza da casa tem que prever limpeza apropriada para o tipo de bem que está sendo cuidado. E realmente o contrato previa limpeza que vai cuidar de um bem tombado. Por outro lado, a fachada era muito alta. Então, para fazer uma limpeza de uma fachada dessa, você precisa ter andaime, você precisa ter pessoa que tem EPI, você tem que ter gente que pode subir em altura, que não tem problema. Então, é absurda. É segurança, é engenharia de segurança, é questão de saúde do trabalhador, etc. Se você faz um contrato bem feito, que prevê tudo isso, não é um custo exacerbado. E é só R$40 o tal do vidrinho de detergente. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se você não faz essa manutenção cotidiana, mensal, semestral, anual, o que for, pagando R$40, pagando esse básico ali, o que vai acontecer é que daqui a 10 anos... A sujeirinha vira um incêndio. A sujeirinha vira... A gente vai te obrigar a fazer novamente uma restauração que vai ter que pagar outra vez R$9 milhões. Sim. Isso eu aprendi lá, porque aquela sujeira... Era só uma sujeira, de fato, bastava passar o sabão que ela saiu, mas, poxa vida, eu vi que ela tinha sido acumulada. Por quê? Porque o brasileiro não tem mentalidade de manutenção, de conservação. Exatamente. Entendeu? Isso é muito longe, cara. O carro.
Tem um problema no carro, Uhum. pequeno, sonda lambda, R$ 300. Conserta, porque depois se der um outro problema, você vai consertar, vai ter o dobro do valor para você consertar. Sim. Então é a mesma coisa, manutenção. E é isso, cara. É que a gente está acostumado com uma tributação tão bizarra e os custos tão bizarros, e também as licitações também têm os seus percalços. Então que a gente já sabe que vai por água abaixo, de uma maneira ou outra, não vai funcionar. Sabe que o IPHAN, o IPHAN é um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele tem uma apostila sobre como fazer manutenção de bens tombados. Mas a própria apostila diz que dá para ser usado para imóveis que não são tombados. Por exemplo, aqui no Rio não chove pra caramba até março. Uhum. Depois para de chover. Sim. Ou seja, abril é o mês de subir no telhado. Porque tu limpa a calha, Sim, você vê se tem alguma telha quebrada, aí você Vou conserta. te contar um babado maneiríssimo. Sim. Conheci um rapaz que eu tenho um amigo que estava morando nos Estados Unidos. E aí o cara, quando tava aqui no Brasil, ele trabalhava como martelinho de ouro. Mas o cara era muito bom. Martelinho de ouro, para quem não sabe, aquele que conserta, tira moça, tira amassado e tudo mais do carro. E ele era tão bom que ele dava aula, ele dava treinamento sobre a técnica e tal. E foi para os Estados Unidos trabalhar como martelinho de ouro. Qual é a da parada? Os Estados Unidos tem muito furacão, tem muita tempestade. O cara vivia viajando quando tinha tempestade. Furacão. Ele tinha a marreta de ouro, né? E o cara viajava para pegar os carros que já estavam ferrados e passava, sabe? Tipo, restaurando o que a natureza divina destruiu. É um twister, o cara vai atrás do furacão. Aí eu tava até pensando, ele falou assim, não, tem amigo meu que ele é caçador de tempestade. Eu falei, caraca, meu sonho de garoto era ser caçador de tempestade. Não, mas ele é caçador de tempestade, não. Ele é caçador de moça. De moça. É diferente. Você viu falar em tempestade, a nuvem que não sai de Arraial do Cabo? Tem uma nuvem lá. Não tô ligado, não. Que Tem um farol em cima de uma montanha, desde a época do Império, mas sim. nunca pôde ser usado, porque tem uma nuvem que está sempre naquele lugar. Caraca. E... Condensação eterna. Eterna, é bizarro. Pode procurar na internet, você vai ver. Muito doido. A... Daria um episódio sobre mistérios, isso aí. Não. Tem conteúdo aqui que não falta. Cara, a gente estava falando do palácio da Dona Maria I. O Carmo. O Palácio do Carmo, o Convento do Carmo. Convento do Carmo. Eu tenho um colega que é arqueólogo, e ele estava falando e trabalhou na escavação no restauro de lá. Ele falou, cara, aconteceu uma coisa inédita aqui, não sei se você soube. O quê? Acharam uma moeda Debaixo do forro. Debaixo do forro. Do piso, sei lá. Do piso. No segundo andar. Do segundo para o primeiro andar. Ou seja, a primeira escavação arqueológica no segundo andar. Aérea. Ficou sabendo? Above ground. Não é underground, é above ground. Exatamente. Cara, eu sei que o pessoal encontrou lá soldadinho de chumbo. Sério mesmo? Será que era... A Maria não ia com as outras? Aham. Então, quem eram as outras? As suas aias. As aias deviam ter crianças. Sim. Esses soldadinhos podiam ser das crianças. Quem sabe? Ou então dos alunos da Faculdade de Direito Cândido Mendes, que não tinham que fazer, ficava de brincadeira ali. Os gordinhos do RPG. É. Agora, cara, falando nisso, uma coisa que eu percebi, eu fui fazer uma viagem a São Paulo, e uma das estações, eu não me lembro qual, ao construir essa estação, eles encontraram, né, os artefatos e tal ali por baixo, e na estação eles construíram como se fosse uma salinha de exposição e colocaram, né, tipo, uns aquários e tal, umas placas escritas, tal, e com essas peças. Eu queria entender o seguinte, aqui tem obra pra caramba no centro, encontram um monte de coisa. Qual é a dificuldade dessa galera de expor, mesmo que seja, sei lá, tipo, no restaurante, vou construir um restaurante aqui, achamos um negócio tal, que nem a Mercedes fez lá no Museu dos Espíritos Novos. Qual a dificuldade de colocar na exposição esses artefatos, esses objetos encontrados, cara? Olha, a gente já deu as pistas disso ao longo da nossa conversa. Você precisa de um museólogo, ele vai fazer uma proposta museológica para a exposição desse material. Você tem que ter uma curadoria da exposição, ou seja, onde que você quer chegar, o que você quer explicar com aquilo. Você precisa ter o espaço necessário, você precisa ter a montagem dessa exposição, você precisa ter a mensagem que essa exposição vai passar. Cara, isso envolve custo. Envolve custo. Você precisa pagar o curador, você precisa pagar o museólogo, você precisa pagar essa montagem. Depois você precisa fazer a manutenção disso aí. E você vai ter que renovar.
não dá para ficar uma exposição perpétua. Dali a 1 ano que já está demodê, você tem que rearrumar de outra forma e tal. Mas, por outro lado, tem o seguinte galho. Talvez a arqueologia seja uma das profissões que corre o maior risco de ferir a ética, digamos assim. Porque qual que é a ideia da arqueologia? A ideia da arqueologia é tentar encontrar aquele ser humano que estava por trás daquele artefato. Eu gosto de interpretar a arqueologia como uma parte da antropologia. Sim, evidente. Então você tem acesso a um ser humano que já não está mais entre nós, você não pode entrevistá-lo, que nem a gente está fazendo aqui agora, você vai estar entrevistando um objeto. Então, sei lá, você tem essa garrafa aqui, você fala, pô, o cara que teve a ideia de fazer o design dessa garrafa, esse cara, sei lá, vamos supor, a Coca-Cola, a garrafa de Coca-Cola, ela tem um formato que lembra um pouco um cacau, né? Sim. Não sei se eu você... tinha parado para pensar. São gomos, igual ao do cacau. Tá. Pelo que eu ouvi falar, a fruta cola, Sim. ela não tem um formato tão legal para ser reproduzido numa garrafa, mas num daqueles dicionários que tinham figurinhas... Eu imagino por quê. Imagino por quê. O formato, né? Para a alegria de uns... O fato é que do lado da cola estava o cacau e é mais legal aqueles gominhos, então fizeram a garrafa. Então, quer dizer, você olhando um objeto, você pode inferir uma série de coisas sobre a pessoa que estava por trás dele. Mas o que acontece é o seguinte, o arqueólogo ele vai, então, recolher os artefatos para fazer essa interpretação. Qual que é o risco que há? O risco que há é que a maior parte das obras, dos trabalhos de arqueologia, são acompanhando obras públicas, né? É chamada arqueologia de contrato. Está tendo uma obra pública, vamos supor, o VLT vai passar ali, vai ter que abrir o chão, então você acompanha uma obra pública e você vai fazendo, você vai recolhendo, você vai fazendo salvamento arqueológico dos artefatos que vão aparecendo ali. Olha, oficialmente, por lei, você tem que depositar o material após ter feito a sua catalogação, a sua descrição. Então, você entrega para o Instituto do Patrimônio o documento no qual você descreve o material encontrado e você deposita esse material num órgão de guarda. O Museu Nacional era um dos órgãos de guarda. Então, quando pegou fogo, se perdeu uma série de coisas que estavam lá guardadas e que não será mais possível fazer pesquisas em cima. Mas nós temos o registro escrito nos relatórios que estão depositados no Instituto do Patrimônio. Ou seja, nós podemos ir até o IPHAN, pedir esse material e, inclusive, às vezes nem é necessário ir lá pedir, porque hoje os processos são todos públicos. Você pode entrar no Sistema Eletrônico de Informações do IPHAN, fazer a sua busca e você pode recolher lá, dentro do sistema, em PDF, os relatórios. Então, ali você tem essas informações. O que eu quero dizer com tudo isso? É que nós, às vezes, como os arqueólogos, podemos ser antiéticos na medida em que nós não façamos boas descrições desse material encontrado, na medida em que nós não tenhamos interesse científico em explicar o que é aquilo. É claro que a quantidade de artefatos é infinita e, às vezes, não há tempo nem dinheiro para fazer esse tipo de trabalho. Simplesmente o que nós fazemos é ficar resgatando o material ao longo das obras para garantir a sua permanência, né? E registrar essa memória. Então, assim, nós de fato temos muito material nos órgãos de guarda, nós temos muitos relatórios no Instituto do Patrimônio. Talvez o que falte seja contar essa história, escrever a respeito, fazer exposições, mas isso demanda alguém que esteja com a bolação na cabeça e com o dinheiro no bolso para poder contratar as pessoas que vão tornar isso viável. Não é tão simples assim. Cara, Alto da Boa Vista, Palacete do Itamaraty, ali tinha que ser o Museu do Café. Que tinha uma proposta para ser na antiga Fazenda dos Fernandes, que era a fazenda dos Viscondes, de um dos antigos Viscondes de Aseca, que é lá dentro da Floresta da Tijuca e que foi se demolindo, e ela se auto-implodiu. A chuva, a tal temida chuva de 96 destruiu ela e tal, grande parte dela. Só que a Palacete de Itamaraty está lá, parado. Está parado, não dá para fazer evento, não dá para fazer nada. Ali podia ser uma área que pudesse fomentar um possível polo gastronômico no Alto da Boa Vista, com cafeterias e tal, tipo, transformar como se fosse numa mini Petrópolis, ali na Afonso Viseu. Sim. Uma das minhas propostas aí, você vai botar em mim aí. Garoto. Né? Tipo... Mas olha, tem um amigo que trabalha lá na Biblioteca Nacional, ele foi convidado... Isso é para a gente ter orgulho dos brasileiros, viu?
na Áustria, em Viena, fizeram um congresso agora sobre música para homenagear a Dona Leopoldina, imperatriz do Brasil, que era austríaca. Sim. E 4 brasileiros foram lá apresentar, fazer suas conferências. A Rosana Lanzelotti, o Júlio Bandeira, esse grande amigo que é o Fernando Berçot. E O mais Fernando, eu conheci lá na Você conheceu, biblioteca, exatamente. sim, Ele é a sumidade aí, né? grande conhecedor de música clássica. Muito. O cara é muito erudito. Sim. E o fato é que eles foram lá a Viena, fizeram suas conferências e tal, e ele voltou encantado porque, imagina, as bibliotecas, os palácios lá são todos Para ele foi a Disney, né? super, né, espetacular. E o que eles fazem? Eles têm uma espécie de menu. Eles oferecem o prédio para jantares, para casamentos, para vernissagens e tal. Então você tem uma espécie assim de catálogo mostrando as salas e o que dá para fazer dentro de cada uma delas. Então você vê aquelas mesas colocadas com copos de cristal, desses que a gente vai quebrando assim na hora e aqueles talheres todos e dizendo os valores, meu. Nossa. Dizendo os valores. Aí isso daí nos fez pensar, caramba, né? Como é que o público receberia? Vamos então abrir a biblioteca para você fazer o seu evento. Vamos não, abrir. Não, o Museu Histórico Nacional eu já filmei, né? Porque eu fazia filmagem Eles fazem. de casamento ali dentro e tal, Exatamente. festas e tudo mais. Obviamente num local que tipo é a parte externa, né? Exatamente. Ninguém, não vai ter copos, não vai ter copos para serem quebrados. Não vão tacar nada nas não vão abrir, obras por de exemplo, arte. O salão das carruagens não vão abrir e tal, Sim. mas Mas é uma coisa que eu acho que dá para fazer mais. A gente faz pouco. dá para fazer muito mais. A gente explora pouco o que a gente caso tem. da Marquesa de Santos, Sim. tá trancada, cara. Sim. O antigo Automóvel Clube, por dentro, se desfez, Sim. sabe? O próprio Palacete do Itamaraty, o Palácio do Itamaraty aqui do centro, pô, é fantástico esse prédio. Sim. É fantástico. Sabe uma coisa que eu tava falando com um amigo que tem um site, um Instagram que é o Rio Antigo, o Daniel. Eu falei assim, cara, por que não existe? Não precisa nem me convidar, não. Pode fazer só a aristocracia do Rio de Janeiro mesmo. Não precisa nem me convidar. Por que não fazer um baile na Ilha Fiscal hoje em dia? A Ilha Fiscal, eu acho que estava em obra, né? Para não afundar, cara. E aí, fez a obra, e aí? Aí tu tem que falar com a Marinha. Olha só aí, nossos almirantes, nossos capitães. Cara, capitães é foda. Mas aí, cara, eu fico pensando assim, tipo, eu acho que precisa só linkar. Precisa de alguém que linke boas ideias aos locais que a gente tem e que possam atrair mais o público e com isso atrair dinheiro. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente tinha que se habilitar, né? Cada um com uma ideia. Não, só as minhas ideias já estão ótimas já. Estão ótimas. Você com as suas ideias e eu com o meu trabalho faremos maravilhas, né? Não vou nem botar isso aqui no ar. Vai direto para projeto. Cara, pra gente finalizar, que a gente já tá. Então 1h20, dá pra botar umas 3 horas de programa. Cara, tranquilo, não pode sair daqui, né? Mas, cara, eu queria te perguntar só uma coisa assim pra gente manter o papo de Rio Antigo e tudo mais. Você hoje trabalha na Biblioteca Nacional, que tem um espaço de visitação e tudo mais. Visitas guiadas de hora em hora. Visitas guiadas de hora em hora. As pessoas diariamente. Diariamente. As pessoas, durante os dias úteis. As pessoas vão à biblioteca para ver o prédio. Tem que pensar que a Biblioteca Nacional não é uma biblioteca convencional. Não é um museu só que você vai ver. Ela não é uma biblioteca pública no sentido de que você vá lá para pegar o livro na estante. A ideia não é essa. A Biblioteca Nacional é um cofre. Sim. Ela é o cofre do depósito legal. Então, as pessoas costumam ir à biblioteca para ver o prédio. É claro que qualquer cidadão brasileiro, e especialmente os pesquisadores, têm o interesse de ter acesso aos livros antigos, à documentação antiga, etc., ou a livros mais contemporâneos, porque ali, imagina, se ali é o depósito legal, todos os livros do Brasil estão lá. Então, a pessoa quer ir lá para poder ler, para poder fazer uma pesquisa, tudo bem, ela agenda, faz o agendamento e vai lá. E o bibliotecário. Que nem é feito no Arquivo Nacional também. Sim, você faz por agendamento. Só que tem um detalhe. A Biblioteca Nacional, ela é visitada pelo mundo inteiro, pela internet.
É um dos sites mais acessados do governo federal. Que bacana. São BN milhões, Digital, né? BN Digital, Muito, milhões de acessos por mês, milhões, Nossa, tá? No mundo inteiro. A hemeroteca também tem um plus que, nossa, que é sensacional, que para quem não sabe, a hemeroteca é o acervo digital dos jornais e dos manuscritos, enfim, tem um monte de documento que você pode fazer pesquisas por palavras e por termos e tal. Isso é incrível. E, assim, ele reconhece até nas palavras um pouco, assim, tem uma confusãozinha ou outra por causa da grafia, por causa da impressão, porque, pô, a prensa e tal, né? O OCR nem sempre funciona, né? Não, pois é, mas, assim, já tá de se tirar o chapéu, porque é interessante, às vezes, até mesmo tá de bobeira, vou na hemeroteca digital para ver os anúncios antigos que tinham, sabe? Tipo, os classificados e tal. Agora, sabe que para a galera que trabalha com ciência da informação, a biblioteca, ela é, assim, o grande canal, porque é claro que dá trabalho você guardar livros físicos, mas é muito mais fácil. Você guardar conteúdo digital é muito mais difícil. Você precisa de storage enormes para guardar uma quantidade. É muito grande o servidor lá? É enorme. Por ano a gente gera 100 teras de informação. Nossa. Tá? Você precisa de storages enormes para guardar isso. Mas aí você está falando de livros novos que vão se atualizando? Não. É que a gente digitaliza as obras raras. Ou seja, tudo que for anterior a 1841 está sendo digitalizado. Então, nesse momento agora, nesse momento não, mas... Direto. Direto. Tá. Todo mês a gente digitaliza centenas de obras. Também, além das obras raras, nós também temos os manuscritos, tá? E os livros que são recentes a gente não pode copiar, né? Porque tem direitos autorais envolvidos. Agora, obviamente, se o livro é um livro digital contemporâneo, a pessoa poderia consultar indo à biblioteca. Sim. Mas os antigos eles ficam disponibilizados online. Então, você imagina a quantidade de gente envolvida nesse trabalho de fazer digitalização. Nossa, depois você precisa... Para escanear uma página que eu já sou... Para ligar a impressora... Você imagina, escanear todos os jornais, passar o OCR em todos os jornais... E jornal não é tão simples assim, porque tem várias colunas. Totalmente, então a máquina tem que saber distinguir. A sensibilidade também, a fragilidade da folha. Exatamente. Você precisa de um scanner enorme. Sim, total. E então você imagina o custo desse equipamento, o custo do storage, depois tem que ter uma galera de TI super forte por trás, tem toda a questão da segurança da informação. A biblioteca sofreu um ataque hacker no ano passado. Sério, cara? Você imagina, a Record sofreu ataque hacker, a Prefeitura do Rio sofreu ataque hacker. Cada vez mais isso acontece. Vai um cara lá, sequestra os dados, pede... é como se fosse um refém, né? Caraca, como se fosse Então é uma loucura isso. Do clerc chegando e falando, tomou. Tomou. Só nossa equipe de TI segurou a onda lá tranquilo. Então você tem que ter o backup, tem que ser um backup fora da instituição. Então você começa a ver... E quem te garante que aquele documento é o autêntico? Você também tem que ter uma série de formas de garantir a autenticidade dos objetos digitais para saber se corresponde ou não. Então, a gestão de uma biblioteca digital talvez seja até mais difícil do que a gestão de uma biblioteca física. É algo assim disruptivo ali, que está mudando. Isso é muito louco pensar nisso, né? Porque o virtual ele traz esse monte de dúvidas, né, em relação à autenticidade. Porque o cara bom no Photoshop pode fazer um monte de mudanças. Pois é. Acabou. Tirar, botar, papapá, né? Pois é. Muito louco. Bem, o fato é esse. O fato é que a Biblioteca Nacional não é somente uma biblioteca que está cheia de livros. Ela tem muito mais lá dentro. As pessoas gostam de visitar o prédio pela beleza do prédio. Por sinal, até queria fazer aqui um anúncio. Porque a gente tem um desejo de fazer uma nova sede. Existe um anexo da biblioteca lá na Gamboa, do lado da Roda Gigante, que a gente está reformando. E há um projeto de ampliar aquele imóvel para ser a sede da hemeroteca. Isso daí faria com que o prédio da Rio Branco ficasse um pouco mais vazio, né? Tirando os jornais de dentro. Para a visitação facilitaria também bastante para botar fazer. Seriam 2 lugares. Sim, a ideia seria que no prédio antigo a gente fizesse atividades mais culturais, etc. E na biblioteca, na hemeroteca da Gamboa, ali ficaria um espaço mais lúdico, um pouco mais... que a população pudesse participar mais dos espaços, pudesse também ter acesso a algumas publicações com mais facilidade. Ali, brincar com o fato de digitalização, com exposições digitais. Sim, né? Você agora teve a exposição do Van Gogh, se não me engano, não foi de Van Gogh? Foi na Casa França Brasil, né? Uma coisa de imersão. Isso. Eu acho mal barato. E eu acho que, assim, cara, pegar a garotada que está na tecnologia... e aproximar dessas instituições culturais
Eu acho que é um bom caminho, cara. Sim, sim. E assim, obviamente, embora eu goste muito do livro, do exemplar, né, do livro escrito e tal, físico, para mim, no caso que gosto de fazer pesquisas bem minuciosas, bem pontuais, o PDF é excelente, fundamental, porque isso você aí joga a palavra-chave, você já tem Claro, ali. claro. Não precisa ali, ainda mais, por exemplo, pegar esses anais do Rio de Janeiro, não sei o que, sabe? Imagina você pegar para tirar uma. É inviável. É, É inviável, não tem é como inviável. e tal. Mas você me perguntava alguma coisa sobre o Rio Antigo, no que era? Eu acabei desviando para tecnologia e ponta e futuro. Era mais ou menos próximo a isso. Na tua opinião e no teu expertise, o que você acha que já está próximo de acontecer em relação à tecnologia nas instituições históricas e culturais aqui, assim, tal? Por exemplo, a BN digitalizou, está digitalizando, né? O que você acha que dá para fazer para aproximar a galera da história do Rio de Janeiro, não só em relação à biblioteca, mas arquitetônicos, projetos de botar, por exemplo, eu pegaria, por exemplo, assim, cara, porque eu sou meio disléxico para falar algumas coisas e tal, mas Eu entendi. eu não sei porquê, eu não vejo porquê você não tem uma apresentação artística no Lago do Boticário. Porque ninguém propôs. Por que não propôs? Porque não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Não, porque não tem ideia. Tudo começa com uma boa ideia. Olha só, agora perdi o fio da meada de novo. Acho que é o sono. Não, imagina, mas era só para você. Não, mas olha só, lembrei. Parada é a seguinte. seguinte. Em relação à tecnologia. Humanidades digitais. É uma área nova. Tem gente que acha, pô, mas isso é uma área mesmo? Humanidades digitais. É um cruzamento de humanidades com tecnologia da informação. Sim. A BN Digital é um case de humanidades digitais. Sim. Porque você está tornando acessível documentação histórica e documentação bibliográfica e sei lá, digitalmente. Agora, é só isso que dá para fazer? Dá para fazer muito mais. Uma coisa que a galera hoje está curtindo é toda a questão do georreferenciamento. Porque, por exemplo, você pode ter um documento que foi publicado em tal lugar, ou que passou por tal lugar. E se você registrar por onde ele passou e plotar isso no mapa? Ah, sim. Sacou? Sim, tem um site que não sei se foi você que me mostrou. O Imagine Real. Não é esse não. Esse é sensacional também. Mas é um site que ele fala especificamente sobre os viajantes estrangeiros. Então ele pega o mapa do Brasil, ele tem todo o percurso dos viajantes. Não, eu não vi, não. Pô, eu vou procurar me manda. E aí você tem em cada ponto, você tem, tipo assim, a descrição desse viajante, né, sobre o local. Sim. Gravuras que ele tenha desenhado, traçado, papapá, imagens pintadas e tudo mais. Só que de um ponto de vista cartográfico, sabe? Então você pega os viajantes que cortaram sertão adentro, ou então que fizeram, tipo, a expedição do Langsdorff, a expedição dessa galera toda. Ele tem tudo isso mapeado. Eu achei sensacional. Eu vou me lembrar, depois eu vou te mandar o link. Eu quero. Me interessa. Então, eu vou te dar alguns exemplos de como que a humanidade digitais pode ser legal. Bem, primeiro, é uma área nova, como eu falei. Existem alguns núcleos no Rio de Janeiro que estão trabalhando com isso. Então, a gente tem um núcleo na Casa de Rui Barbosa. Sim. A gente tem um núcleo na FGV. Tá? E existe uma Associação Brasileira de Humanidades Digitais, que fica na URCA. O Jair Miranda, ele é o presidente. E vai haver agora, em abril de 2023, o 3º Congresso Internacional de Humanidades Digitais aqui no Rio, organizado pela nossa Associação Brasileira. Mas é aberto ao público? Aberto ao público, mas assim, quem quiser apresentar trabalhos, teve um processo seletivo. Então, a Casa de Rui, junto com a Biblioteca Nacional, vai apresentar uma linha ali, uma linha temática, né, voltada para as humanidades digitais, dentro de um determinado contexto. Então, quem quiser apresentar trabalhos poderá se candidatar a apresentar trabalhos ali. Então, existe toda uma questão aí de interação entre as diversas instituições. Como é algo muito novo, se você não faz uma rede, é difícil de você conseguir saber para onde você vai. Você precisa trocar ideia com as pessoas e ver o que o pessoal está fazendo. Tá? Agora, repara bem, vai ter depois o Web Summit, 2 semanas depois. Começo de maio, aqui no Rio de Janeiro. Sim. E
Então a gente tem que realmente se lançar nessa área que mexe com computação, porque você consegue ver as coisas de outro modo. Então, por exemplo, sabe Power BI? Já ouviu falar? Não. Power BI é um aplicativo da Microsoft que transforma uma planilha do Excel em algo mais palatável. Você consegue jogar uns gráficos que se mexem, você consegue plotar num mapa. Por exemplo, na Biblioteca Nacional nós temos o programa de apoio à tradução de autores brasileiros no exterior. Sim. A questão é, para qual país eles foram levados? Para quais idiomas foram traduzidos? Quanto de dinheiro se investiu nisso? Quais foram as línguas mais... Então, assim, isso tudo você pode gerar gráficos que visualmente ajudam você a interpretar. Então, eu usei um pouco dessa coisa do Power BI, uma colega minha lá do trabalho fez para mim uns gráficos, e a gente se surpreendeu, por exemplo, que a Clarice Lispector ultrapassou Machado de Assis no interesse internacional de 10 anos para cá. Caramba. E por que será? Qual foi a chave que virou? Ela é do leste europeu, ela é mulher, entende? Há uma série de questões, foi feita uma biografia sobre ela. Sim. Aí a questão que eu me coloco ela está sendo mais traduzida porque ela é uma boa autora brasileira ou porque existem interesses locais desses países em relação a ela? Então, essa coisa visual ajuda até o gestor a saber como vai agir dali para frente. Assim, um algoritmo, tudo se gira com a palavra algoritmo. Exatamente. Você pega o dado e transforma. Traduzir num algoritmo. Então, eu vou te dar um outro exemplo bem legal. Este ano, 2022, quem ganhou o prêmio de melhor tese da Europa foi uma polonesa, Agata Bor, é amiga minha, ela deve vir ao Brasil proximamente, eu tenho um trabalho em conjunto com ela. O que ela fez? Ela pegou na Biblioteca Nacional Digital toda a base do projeto Resgate Barão do Rio Branco, toda a base que está disponível. Esse projeto é um projeto que eu cuido, que é muito legal, que é você ir no exterior copiar documentação sobre o Brasil colonial. Tudo que há sobre o Brasil. Sim, porque tem muita coisa lá dentro, cara. Então você imagina, os holandeses que invadiram Pernambuco, sei lá, os ingleses, você tem aí o Vaticano, que tinha contato com os bispos aqui do Brasil, você tem Portugal, não se diga Portugal, Espanha. Então a gente foi a esses lugares e a gente copiou essa documentação, está microfilmada, está digitalizada. O próprio Laurentino, quando escreveu 1808, 1822, 1888 e a escravidão, ele foi para fora. Sim. Só que muitos desses documentos nós já os temos escaneados. Sim. Nem tudo está online ainda. A gente está num trabalho de colocar online. Sim. Mas já existem 1.400.000 páginas online de documentação sobre o Brasil colonial, copiados lá do Arquivo Ultramarino de Lisboa. Isso está online. Sim. Então, o que a Agatha fez? Ela pegou toda essa documentação, 1,5 milhão, e usando inteligência artificial, ela extraiu o remetente, o destinatário e o assunto. E plotou uns grafos mostrando como que era a relação dos súditos com o rei, porque é uma documentação administrativa. Então ela colocava o rei no meio, colocava os súditos nas pontas e via se tinha algum intermediário. E ela comparou reinado por reinado. Como é que foi o reinado de Dom João V? Como é que foi o reinado de Dom José? Como é que foi o reinado de Maria I? E ela foi botando os grafos de cada reinado e tirou várias conclusões. Repara bem, nenhum historiador seria capaz de ler 1.400.000 páginas. Nossa, pois é. Mas como é que ela conseguiu? Como é que ela conseguiu reconhecer pela grafia da... Então, ela não foi na grafia, ela foi na capa de cada um, porque a capa está digitada. Né? Teve um historiador que fez a capa. Entendi. Então, na capa diz quem é o remetente, quem é o destinatário e tal. E ela pegou... Como se fosse um envelope, né? É como se fosse um envelope. Então, ela sugou dali as informações. Caraca. E então, ela conseguiu visualizar uma quantidade massiva de dados de uma forma muito simples por meio desses grafos. Tá? Então, isso é um exemplo do que pode fazer as humanidades digitais. Você consegue, por meio de gráficos, por meio desses algoritmos, como você falou, traduzir em miúdos uma informação bruta que é muito complicada, entendeu? Pode chegar muito longe. Então, isso, georreferenciamento,
uso de inteligência artificial. Agora, outra coisa que a gente estava falando, OCR, né? OCR é para tipos, é o reconhecimento óptico de caracteres. Sim. Mas existem outros tipos de OCR. Existe o reconhecimento óptico de manuscritos, que é o handwriting, como é que fala? Recognition, né? HWR, então reconhecimento de manuscritos. Existe um programa chamado Transcribus, que o paleógrafo ele vai transcrevendo algumas frases e o computador com inteligência artificial vai aprendendo com ele e continua o trabalho. Então, as humanidades digitais vão acelerar o conhecimento histórico, o aprofundamento dessa documentação, que é um pouco inacessível, porque é difícil de ler. Totalmente. Não, se eles fizerem isso com... Eles podiam fazer, sabe como? Com receituários de médicos. Ah, sim. Isso aí precisa de um paleógrafo para entender. Né? Mas acho que os farmacêuticos são paleógrafos. Com certeza. E eu vou te dar um último exemplo, que é a questão do NFT. Tá. Sim. NFT. O NFT é que você pega, por exemplo, faz um souvenir eletrônico. Então, vamos supor, é o nosso sonho lá na Biblioteca Nacional. O cara vai lá visitar a casa e pode comprar a Bíblia de Mogúncia digital. Imagina você ter dentro do seu celular, dentro do seu metaverso e tal. Cara, isso daí também é uma forma de tornar mais acessível ao grande público a alta cultura, entendeu? Porque você transforma aquilo em algo que a pessoa pode se apegar, em algo que a pessoa pode colecionar, a pessoa pode trocar, pode passar para frente, torna aquilo mais íntimo, entendeu? Então, Humanidades Digitais eu acho que é um canal interessante para a gente extravasar tanto conhecimento como... Total, e eu vou te falar, não só por cultura também não, cara. Tem canais no YouTube que tem milhares ou milhões de acessos com coisas muito, muito bobas, assim. O cara bota uma câmera em cima do carro e vai passear. Pois é. Aí você bota assim, car ride in Berlim. E aí, tipo, 4K. Bota no YouTube. Você pode fazer esse exercício aí. Tem isso em todo mundo. O cara bota, tipo assim, a câmera em algum lugar no carro e vai andando como se fosse o carro do Street View. Sim. Só que um vídeo o cara faz dando um passeio em Manhattan. E é isso. Basicamente é isso. E aí o que acontece? Às vezes o cara que tá morando num outro país, ele quer aquilo ali por causa da lembrança emocional, né? Da memória afetiva, né? Daquele local e tudo mais. Tem gente que dá esse rolê com câmera 360 graus dentro de museus na Europa, sacou? Então acho que tá muito rupestre ainda, mas eu acho que, cara, isso é um caminho excelente. Sim. É só a gente pensar o seguinte, se o incêndio tivesse acontecido do Museu Nacional, tivesse acontecido, sei lá, tipo, 2, 3 anos depois, talvez a gente tivesse a chance de ter a cabeça, o crânio da Luzia, digitalizado em 3D, fotogrametrado, né? Sim. E a gente teria pelo menos uma possibilidade de reimprimir aquela peça para ter pelo menos uma referência. Sim. Entendeu? E eu acho que, enfim... Há males que vem para bem, porque eu vi que depois do incêndio do museu houve um movimento em várias instituições públicas e privadas para melhorar a segurança, combate a incêndio. Totalmente. A responsabilidade aumentou depois. Exatamente. Tudo é servidor e é isso. A gente tem que fazer essa migração. E falando em digital, a gente digitalmente está se despedindo desse episódio de Realidade Aumentada. Queria agradecer demais a presença do João Nara. Instagram dele está aqui na descrição. Se você quiser acompanhar um pouco sobre o trabalho dele, só seguir. E também, se você quiser aprender um pouco mais sobre a Biblioteca Nacional, lá no site tem os horários e tudo mais, como para visitação e tudo mais. É um passeio incrível e vai ter gente muito disposta lá a te atender e também a te guiar para você ter o seu rolezão histórico e, pô, cara, para você aproveitar aquela praça ali e também curtir o Museu de Belas Artes, para você curtir também o Teatro Municipal. Já tá aberto o Teatro Municipal? Já tá, né? Tá bombando. Tá bombando, né? Tá bombando de casamento, né? Não. Casamento que é a Candelária. E é isso, você aproveita para dar esse rolezão. Tem muitas Centro de Cultura da Justiça Federal, também é um lugar bem legal, tem muitas apresentações teatrais ali. E é isso, cara. Curtir o Rio de Janeiro não é só ir à praia, não. É ir fomentar a visita nesses locais históricos e culturais, beleza?
Algum recado, alguma coisa que você quer mandar um abraço? Pô, mandar um abraço pra minha irmã. Meu pai torrandeiro. Minha mãe, meu pai torrandeiro. Pessoal, Bem, manda um beijo pra galera, né? Aguentou a gente esse tempo todo. Com certeza. Vai aguentar muito mais, porque vai ter muita história pra rolar ainda. E eu queria dizer pra você que tem outros conteúdos maneiríssimos aqui no canal Daniel Cury. Tem o Relatos Inexplicáveis, Primeiras Impressões, tem os meus vídeos de stand-up comedy, e tem também o Realidade Aumentada, e também tem o Rolezão, que eu dou vários rolês aí por trilhas, por locais, por eventos e tudo mais. Beleza? Obrigado a você que ficou até aqui. Dá aquela curtida, dá aquela comentada e se inscreva no canal. Forte abraço. Roland, action!